exercício, calcule o domínio da função cuja lei é dada por essa expressão que está aí. Então, a gente quer calcular o domínio da f. Nessa questão, a primeira coisa que nós observamos aqui é que, dado um x, um número real, esta quantidade, f de x, para estar definida, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, eu tenho que ser capaz de calcular essa raiz 9 menos x2. Isto aqui me obriga a ter 9 menos x2 maior ou igual que zero. Do contrário, eu estaria calculando a raiz de um número negativo. Além dessa condição, nós observamos que eu tenho que ser capaz de calcular uma outra raiz, que é essa que está aqui. Essa raiz de 1 menos raiz de 9 menos x2. Isso aqui me obriga que eu tenha 1 menos 9 menos x2 maior ou igual que zero. Então, basicamente, temos que analisar duas relações que o x tem que satisfazer, que eu represento como asterisco e dois asteriscos. Então, para que a f de x seja definida, primeira condição é que nós tenhamos 9 menos x2 maior ou igual que zero. Qual é o sinal dessa expressão? A gente observa que 9 menos x2, isso aqui representa uma parábola, né, a função de segundo grau, com cavidade para baixo, porque o coeficiente do x ao quadrado é negativo, menos 1. E, em particular, 9 menos x2, isso aqui igual a zero, implica que a gente tem raízes mais ou menos 3. Então, a representação gráfica de 9 menos x2 tem esse aspecto aqui. Então, se a gente considera valores de x menor do que menos 3, 9 menos x2 assume um valor negativo. Quando x é menos 3, o valor é zero. Quando x é 3, o valor é zero, que foram as raízes que nós encontramos. Para x entre menos 3 e 3, a quantidade 9 menos x2, como a gente vê, assume um valor positivo, pelo gráfico dessa função. A gente percebe isso. E, finalmente, para x maior do que 3, a gente assume um valor negativo. Ora, a condição que nós buscamos é a condição que faz com que 9 menos x2 seja maior ou igual que zero. Da representação gráfica, a gente vê que essa faixa aqui, incluindo menos 3 e 3, ou seja, a gente obtém que 9 menos x2 maior ou igual que zero implica que o x está entre menos 3 e 3. Então, essa aqui é a primeira condição que a gente tem sobre o nosso x. Temos que agora analisar a condição 2 estrela. Então, vamos fazer isso aqui. A condição 2 estrela se expressa, como a gente vê ali em cima, dessa forma aqui. Esta condição é equivalente, eu posso reescrevê-la dessa forma que se encontra aqui. Menos x2. Bom, observamos que essa condição aqui, você tem 1 maior ou igual que 9 menos x2, só que como isso é raiz positiva, isso também é maior ou igual que zero. Bom, se você tem... Lembra aqui o seguinte, se eu sei que A é maior ou igual que B e é maior ou igual que zero, isso aqui implica que se você levar ao quadrado, você também
tem essa desigualdade, ou seja, se A é maior ou igual que B, que é maior ou igual que zero, A2 é maior ou igual que B2. Então, nota que anteriormente, essa desigualdade que eu quero resolver, que é essa aqui, eu transformei nisso que está aqui. Então, eleva ao quadrado isso aqui, essa 1 maior ou igual que 9 menos x2, ou seja, 1 é maior ou igual que 9 menos x2. Estou com algo desse tipo aqui. Então, eleva ao quadrado, por quê? Porque eu sei que isso aqui eu sei que é maior ou igual que zero. Ou seja, essa desigualdade que a gente está trabalhando, eu posso usar isso que está escrito aqui em cima. Então, eu posso escrever que 1 ao quadrado, que é 1, é maior ou igual que 9 menos x2. E isso aqui é equivalente, somando menos 1 em ambos os lados, isso aqui fica 8 menos x2. Então, resolver essa desigualdade aqui é equivalente a resolver isso. Mas essa aqui, mais uma vez, você analisa o sinal de 8 menos x2. Então, procura as raízes, se existir. Aqui, então, implica que x2 é 8, x é mais ou menos raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Então, eu tenho duas raízes aqui, menos 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Novamente, a quantidade 8 menos x2 representa uma parábola com cavidade para baixo. Tem esse aspecto aqui. Sinal negativo, positivo, negativo, zero, nos valores mais ou menos 2 raiz de 2. Então, nós queremos os valores de x que tornam 8 menos x2 negativo. Então, se eu busco 8 menos x2 negativo, agora a minha região que eu estou olhando seriam essas aqui, incluindo os valores 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Ou seja, o meu x ele pertence ao intervalo menos infinito até menos 2 raiz de 2 fechado, mais essa parte que vem de 2 raiz de 2 até mais infinito. Então, este é o conjunto que o x tem que estar para que a gente tenha essa desigualdade aqui satisfeita. Então, a gente agora volta ao caso anterior. Na desigualdade de estrela, o x tinha que estar entre menos 3 e 3. Ora, só que a gente viu então que x tinha que estar entre menos 3 e 3. Isso aqui vinha da condição estrela, que era 9 menos x2 maior ou igual que zero. Então a gente, basicamente, tem que agora ver qual a interseção desses dois conjuntos aqui. Então você nota o seguinte, aqui representa graficamente esse conjunto que está aqui. Você tem menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2 aqui. Então, a faixa de valores que você está olhando é essa aqui. Até aqui, mais essa aqui. Então, isso aqui corresponde a esse caso aqui. A outra faixa corresponde a menos 3. Menos 3 está aqui. 3. E o x está entre esses dois valores. Então, a solução do problema
corresponde aos valores simultâneos de x que satisfazem essa, que estão nessa faixa e nessa. Ou seja, graficamente a gente faz essa análise aqui. Então a gente vê que a solução corresponde a uma faixa que está entre menos 3 e menos 2 raiz de 2, incluindo os valores intermediários, união com uma outra faixa que vai de 2 raiz de 2 até 3. Ou seja, o domínio dessa função corresponde ao intervalo dado por essa união aqui. E isso completa a solução do problema. Bom, próximo exemplo. Suponha f de x, função cuja lei é dada por isso aqui. Questão: determine o domínio da f. Bom, a solução dessa questão, ela parte da seguinte análise. Se você pegar um x real, a princípio, f de x, para estar definido, me obriga que eu tenha duas coisas definidas. A primeira raiz, 1 menos x2, que aparece na definição da função, isso aqui tem que estar definido. E a segunda coisa que tem que acontecer é x2 menos 1 também tem que estar definido. Para 1 menos x2 estar definido, isso aqui me obriga a ter 1 menos x2 maior ou igual que zero. Já a segunda condição me obriga a ter x2 menos 1 maior ou igual que zero. Então, novamente, aqui a gente tem duas condições que temos que analisar. Bom, a primeira condição. Temos que analisar o sinal de 1 menos x2 e ver qual a faixa de valores de x que torna 1 menos x2 maior ou igual que zero. Vamos representar graficamente o que é 1 menos x2. A gente sabe que isso aqui tem esse aspecto. Ela passa em menos 1 e 1, que seriam as raízes. Né? Aqui é 0. E 1 é 0 também. Negativo aqui. Positivo. Negativo. Então, se a gente está buscando os valores de x que tornam 1 menos x2 maior ou igual que zero, a gente vê, nessa representação gráfica de 1 menos x2, que a faixa de valores que a gente tem que pegar é x entre menos 1 fechado e 1. Agora, a gente faz a forma análoga. Sinal de x2 menos 1, maior ou igual que zero. Aqui, x2 menos 1, a cavidade para cima, que o coeficiente do x2 aqui é 1, passa em menos 1 e 1, 0 e menos 1, 0 e 1, positivo, negativo nessa faixa, positivo aqui. Então, os valores de x que tornam x2 menos 1 maior ou igual que zero correspondem ao intervalo x pertencente, nesse caso, ao intervalo menos infinito, menos 1, fechado, união, 1 mais infinito. Então, a faixa de valores que a gente busca corresponde à interseção desses dois intervalos que estão aqui. Então, vamos representar isso aqui graficamente. Então, a gente tinha que
x pertencia ao intervalo menos 1 e 1. Então, graficamente, a gente viu que a gente estava com isso aqui. A outra desigualdade que a gente obtinha, 2 estrelas, a gente viu que correspondia ao intervalo do tipo menos infinito, menos 1, união graficamente, isso aqui novamente menos 1 e 1, só que a região agora é aqui. Então, o x que simultaneamente vai satisfazer essas duas desigualdades vem dessa interseção. Então aqui a gente observa o seguinte: o menos 1 está presente em ambas as regiões, assim como o 1. Só que, para x maior do que 1, eu tenho um elemento aqui, mas não tenho aqui. Aqui não tem x. Aqui tem. Mas essa parte não vai corresponder na solução da interseção, porque não está presente nenhum x aqui. Analogamente, aqui você tem um x, não tem aqui. Então, aqui não tem nenhum valor de x. Simultaneamente, que está aqui, porque ele não está aqui. Finalmente, aqui você tem x, mas aqui você não tem, então também não tem nenhum elemento aqui. Ou seja, o domínio dessa função, neste exemplo, acaba sendo apenas 2 pontos, dado pela interseção desses dois intervalos, que a gente vê que são os pontos menos 1 e 1. Então, o domínio dessa função são esses dois valores. Isso completa a nossa questão de achar o domínio. Próximo exemplo é: dada a função f de x, x menos 1, onde x pertence a 0,5, pede-se determinar a imagem da f. Bom, a maneira mais fácil de a gente fazer essa questão é fazendo um esboço do gráfico e a partir dele a gente olha o que seria a imagem da função. Então, inicialmente, vamos tentar trabalhar a definição dessa função, né? Lembrando aqui que x pertence ao intervalo 0 e 5. Bom, se a gente olha só a quantidade x menos 1, sem essa restrição de que x está entre 0 e 5, usando a definição de módulo, a gente tem o seguinte: módulo de x menos 1 é igual a x menos 1 se x menos 1 maior do que 0. É igual a 0 se x menos 1 for igual a 0. E é menos x menos 1 se x menos 1 for negativo. Aqui, essa condição aqui, ela é equivalente a você colocar x maior do que 1. Já essa aqui me permite olhar x igual a 1 e essa última, x menor do que 1. Então, eu posso ver x menos 1 escrita dessa forma aqui. Bom, agora a gente tem que só prestar atenção no seguinte: na verdade, o que eu quero representar é eu quero fazer o gráfico dessa função. Só que lembra aqui que eu estou dizendo que x está entre 0 e 5. Nessa escrita de x menos 1 que eu estou dando aqui, eu não estou restringindo x a estar entre 0 e 5. Então agora a gente tem que, nesta forma dada para x menos 1, módulo de x menos 1,
vamos incluir o fato de que x está entre 0 e 5. Então, o que muda aqui? Ora, se x está entre 0 e 5, essa sentença, na verdade, x menos 1, ela vai ter que ser modificada, porque x não pode ser menor do que 0, porque ele está entre 0 e 5. Então, vamos reescrever isso aqui. A condição x menos 1 a condição que a gente tinha, vamos reescrever aqui, x menos 1, a gente sabe que x está entre 0 e 5. Então, é aqui que a gente tem que mudar. Esse x menor do que 1, inserindo essa informação de que x também está entre 0 e 5, é verdade, eu tenho que escrever assim. Aqui não muda, x igual a 1. Só que essa última, x é maior do que 1. Mas se eu quero que x esteja entre 0 e 5, eu reescrevo isso como sendo 1 menor do que x, menor ou igual que 5. E nesse caso, então, isso aqui eu já posso escrever. Agora, isso é o meu f de x. Porque finalmente eu usei essa informação. Então, vamos fazer o gráfico disso aqui. Então, a gente nota que quando x está entre 0 e 1, estou nessa faixa, por exemplo, aqui, quem é a lei que define o f de x? O x está entre 0 e 1, o f de x é a reta de equação x menos 1. Qual é o gráfico de x menos 1? Se você fizer esse gráfico aqui com cuidado, para todo x real, quando x é 0, ele passa em menos 1. Quando x é 1, ele corta o eixo y. Então, ele passa por esses dois pontos aqui. Né? Esse aqui é um esboço da reta que representa x menos 1. Só que para fazer o gráfico que eu quero, eu não pego x menos 1 em todo o x real, mas somente na faixa que vai de 0 até 1. Então, eu pego nessa faixa aqui. Então, ele inclui o 0, inclui esse ponto, e vai até o x igual a 1. Então, aqui ele vai ficar aberto. Então, o que eu pego desse gráfico aqui? Somente essa parte aqui. Então, aqui eu marco menos 1. O gráfico por hora que eu tenho dessa função f de x que eu quero construir, ele tem essa parte aqui. Então, isso aqui, x menos 1, nessa faixa, me dá isso aqui. Agora, quando x é igual a 1, o f de x é 0. Isso quer dizer que, para x igual a 1, eu tenho a possibilidade de fechar isso aqui. Agora, quando x está entre 1 e 5, se x está entre 1 e 5, incluindo 5, a f de x, a lei que define o f de x é menos x mais 1. Então, novamente, você sabe que menos x mais 1 é uma reta, faça um esboço dessa reta aqui. Quando x é 0, ela corta o eixo y em 1. Quando y é 0, x é igual a 1. Então ela passa aqui. Ela tem esse aspecto aqui. E eu só pego a parte correspondente de 1 até 5. Então eu vou pegar o 1 aqui. Quando x é 5, a imagem é 4. É menos 4. Então daria algo aqui. Não. Na verdade, aqui tem um pequeno erro, né? Porque eu estou pegando x igual a 1. Então, a rigor, aqui,
eu tenho que deixar aberto aí. Só pego a parte do gráfico. Para pegar x entre 1 e 5, eu estaria pegando essa parte aqui. Então, insiro esta parte no gráfico da função aqui. Ou seja, agora eu represento isso que está aqui. Então eu vou pôr o menos 4 aqui, não está em escala. Quando x é 5, estaria aqui. Seria algo assim. Então isso é mais ou menos o gráfico dessa função. Para o intervalo x de 0 até 5. Agora, pela imagem, você vê o seguinte, quem é a imagem dessa função, então? Se você pegar um x de 0 até 5, a imagem, ela pode ser 0. Assume vários valores aqui. Então, de 0 a menos 1, quer dizer, de menos 1 até 0, todos esses pontos aqui estão na imagem da função. Só que eu também tenho todos esses pontos aqui, ó. Esses valores que estão vindo dessa parte do gráfico. Né? Ou seja, a imagem dessa função, pelo que a gente vê aqui, pela análise do gráfico, ela é de menos 4 até 0, fechado. Que eu posso pegar qualquer valor de menos 4 até 0. Então isso é a imagem da função, uma solução usando gráfico. Isso completa a questão.